V2 tá no ar e hoje eu tô com um convidado especial, mais um convidado que tem chancela brasileira, mas está vivendo uma vida no exterior, então convidado é de classe e é de nível Champions, assim, tá? Dessa vez não temos um atleta aqui, o que é uma honra pra mim. O Mundo V2 não é só para os atletas que estão próximos a V2. E tem muita história esse cara. E conta ainda vive coisas que muita gente sonha, como um profissional bem sucedido que acreditou num sonho, num objetivo dele. Eu já vou explicar quem é. Mas antes, não deixe de acessar Mundo V2 no YouTube. Vamos chegar a 1.000 inscritos, muito em breve. No Instagram, Mundo_V2. Você pode acessar o nosso Instagram. Toda segunda-feira, às 19 horas, a gente manda o novo episódio para você assistir pelo Instagram. E também canais de áudio, Spotify, Deezer, entre outros. Procura lá Mundo V2 para você ouvir e também assistir, porque tem a versão em vídeo, o nosso episódio de hoje, que tem a honra do Santista, assim como eu, Marcel Duarte, que hoje é preparador físico de atletas de alto rendimento, mais especificamente de Rodrigo no Real Madrid, e um cara que manja muito de gestão de performance de atleta. Seja bem-vindo, meu velho. Obrigado pela honra, cara. Diretamente de Madrid, né? Já que é lá que você mora. Santos aqui agora virou seu passeio. Verdade, a gente tá aqui de férias, mas primeiro quero te agradecer esse convite. Legal. Muito legal esses podcasts pra gente contar um pouco sobre a nossa história e poder tocar pessoas, né? E acredito que a gente possa falar um pouquinho de algumas coisas que são curiosidades. A minha curiosidade maior é como é que o Marcel sai de Santos, e hoje você usa muito o termo gestão de performance, e vai parar na Espanha. Só que isso é por partes, né? Como é que você começou na preparação física, você foi atleta na tua juventude, como é que você entrou nesse mundo esportivo de futebol, Marcel? Joguei muito pouco. Jogou bola? Joguei, mas muito pouco. Isso eu só falo mesmo para as pessoas entenderem que eu não era um atleta, né? Joguei em algumas categorias de base, porém nunca foi um foco ser atleta. Mas uma coisa que me brilhava assim era como ensinar as coisas, né? Como fazer as coisas, e isso aos poucos foi me chamando a atenção. Enfim, teve uma época onde eu desisti de fazer porque eu tive uma lesão muito grave no tornozelo, né? E eu parei de jogar. E eu gosto de jogar porque eu gosto de fazer esporte como qualquer outra pessoa. Né? Isso em Santos? Sim. Onde você estava jogando? Sempre em Santos. Santos, alguns clubes. Você jogou base no Santos, então? Não chegou a jogar? Joguei no futsal. Tá. Fiquei mais no futsal. E nisso, quando eu me machuquei, tive que fazer uma recuperação meia chatinha na época, porque ainda a gente não tinha muitos recursos, né? Estamos falando isso aí anos 90? Não, 2000 já? Isso, estamos falando isso 94, 95. 90, tá. E a partir daí eu fui me dedicando, porque você quer fazer as coisas, você quer andar. E a época eu fiquei com 3 meses o pé virado assim para cima, enfim. Foi um saco. E tu nessa idade quer andar de bicicleta, quer jogar bola, quer surfar, quer andar de skate, né? A gente vive numa cidade propícia a isso. E acabei me dedicando muito nessa recuperação, né? E nisso fui pegando gosto. Demorou um tempinho para fazer tudo normal e foi prestes a prestar o vestibular, cara. Então eu tô falando de 17 anos, 16, 17 anos. 17 aí, tá? anos, 16 para 17. Aí veio prestar o vestibular e nisso falei, vou prestar para educação física, cara. Aquela dúvida, 17 anos, na cidade de Santos. Mas eu tinha um pouco mais de certeza. Meus pais queriam que fosse odontologia, medicina, fisioterapia, mas era mais odontologia e medicina. E eu falava, não quero isso, cara. Eu quero seguir essa área do esporte. Louco isso, né? Mas não dá dinheiro. As minhas opções eram jornalismo e educação física, então eu passei a mesma loucura que você. E não dá dinheiro. Eu falava assim, não, vai dar dinheiro, vai dar certo.
Não tinha nem noção nenhuma de carreira, não tinha noção nada de remuneração, mas eu falei assim, meu, eu não vou deixar de fazer o que eu gosto, não vou deixar de fazer o que eu amo, né? Aí entrei na faculdade e daí não parei mais. FEFES ou FEFESP? FEFES. Meus amigos todos foram para FEFESP, eu falei, não, eu vou para FEFES. Quem não sabe aqui que a gente está gravando, FEFES e FEFESP são as faculdades mais tradicionais de educação física de Santos. E é uma rivalidade do caramba, né? Principalmente 90 e pouco, 2000, era uma rivalidade do caramba. Hoje já nem tanto, né? Acho que a FEFESP tá até com mais gente hoje em dia, se eu não estiver falando uma grande besteira. Mas é uma rivalidade do caramba, cara, em jogos de faculdade e tudo mais. E aí, depois da faculdade, ou durante a faculdade, começou a se descobrir a tua área? Como é que foi esse processo? Até o segundo ano da faculdade eu fui levando muito na euforia, né? Euforia do quê? Juventude, galera nova, conhecendo um monte de pessoas, assim, e você não sabe o que fazer, e muita informação. Uma coisa que eu já reclamava na época era que, assim, a gente não tinha um direcionamento, né? A gente tinha muita informação e, tipo, vou fazer o que com isso? Mas você imagina hoje com a internet. Estamos falando de uma época aí pré-internet, cara. Imagina hoje, um cara de 18 anos com muito mais poder de informação na palma da mão. É verdade. Você tem direção. Nunca tinha parado pra pensar nisso, cara. É verdade. Eu compartilho da tua mesma dor. Eu já sou uma época que é sem internet, depois eu entro na faculdade com internet. Mas não uma internet na palma da mão como hoje. Sim. E já era confuso pra gente, imagina pro cara que tá agora. Não, era muito difícil porque você tinha aulas práticas. Para uma pessoa que não tem tanta experiência, a prática enche os olhos. As teóricas eram chatas, né? Só que as teóricas, quando você parava para pensar, eram as mais difíceis e eram as menos concorridas, né? Então eu ficava pensando nisso, falava assim, poxa, a gente vai para essa área prática, onde está todo mundo querendo, sai tantos profissionais. Eu falei, meu, não vai ter campo de trabalho. Tá. Aí eu comecei a pegar mais gosto pelas áreas menos concorridas, fisiologia, biomecânica, cinesiologia, enfim. Segundo ano da faculdade, tomei um DP, velho. Aí eu falei assim, não acredito, nunca tinha acontecido isso. Aí eu falei assim, meu, eu preciso virar a chave, cara, senão vai dar... Você tava só na bagunça aí, Total. Falei, vai azedar. Aí foi onde virou a chave. Eu comecei a entender mais que a faculdade não te dava tudo. Aí comecei a buscar cursos. Terceiro ano da faculdade, já tinha terminado o DP, né, a dependência, para quem não sabe. Como se fosse uma reprovação, né? E no quarto ano da faculdade, eu prestei uma prova na USP e eu fui... Passei como aluno especial do Laboratório de Desenvolvimento do Esporte. Tá. Uma área ligada à fisiologia já, ou não? Sim, uma área mais ligada a essa parte de avaliação. Tá. Avaliação em geral, né? Não vamos dizer que é só avaliação física ou como a gente pode falar sobre avaliações antropométricas. Avaliações em geral. Tá. Tudo que a gente podia medir no atleta perante ao esporte. Tá. Destrinchar, então, a pessoa no português, claro, para que possa potencializar o talento, as potências ou as melhores valências para a pessoa ter o melhor desempenho. Sim, para a gente poder prescrever, né? Beleza. Para a gente poder entender se o que realmente a gente está treinando está correto e a gente poder ajustar os próximos passos. Nisso eu não trabalhava na área, eu tinha feito alguns estágios, só que os estágios na época davam, às vezes, não remunerados, ou 100, 200 reais, você não conseguia fazer nada, eu não venho de família rica, né? E nisso eu consegui um emprego como repositor de mercado. Aonde? Balduco. Tá. Aí comecei a... Tinha um primo que tinha uma função parecida. Mas era
Fritec, acho que era. Tem um monte de empresa. Eu ficava no Carrefour Eldorado, aí fazia todo o reabastecimento. E nisso eu tinha a FEFES de segunda a sexta. Sexta-feira eu tinha que estar na USP, porque eu estudava lá. E isso no quarto ano já. E no início do segundo semestre eu fui convidado para ser professor assistente da área de fisiologia, da cadeira de fisiologia e cinetropometria, que era medidas e avaliações. Onde? Na USP ou na FEFES? Ou na FEFES? Na FEFES. Tá, beleza, legal. Aí nessa começou a apertar, porque eu conseguia algumas regalias, né, perante ao que eu entregava no trabalho. E começou a vir as ofertas de emprego, que não era emprego, era estágio já remunerado, mas num nível melhor. Aí nessa, eu já tinha conseguido umas 4 promoções na Balduco. E eles queriam me promover para chefe de setor, então eu ia tomar conta... Regional. E quando eles foram me promover, eu fui lá e pedi as contas. Falei, consegui uma vaga, é isso que eu quero na vida. Eu sei que eu vou deixar um bom salário, mas eu não sigo uma faculdade de administração, não é o que eu quero. Enfim. Só que isso me deu uma grande bagagem que eu uso até hoje, o que a Balduco me ensinou, na área da educação física. Por quê? Porque a gente não tinha uma ideia de posicionamento de marca, de posicionamento de carreira, o que fazer na carreira. E a Balduco me ensinou muita coisa, porque tinha inúmeros cursos de como posicionar o produto, de como você negociar, de como você estruturar para chegar em determinado lugar e como é que você usava essas etapas dentro do mercado, legal, dentro das legal. empresas. Todo um relacionamento comercial, networking, tudo. Coisas que você não aprende na faculdade. Não, e quando eu levei isso para a faculdade, né, e quando eu fui levando isso no decorrer do meu primeiro ano de formado, eu via que, era uma coisa muito... que você saía na frente e você fazia de uma maneira normal. Sai na frente léguas de todo mundo. E eu olhava para os demais e eu falava assim, o que está acontecendo? Será que eu sou um idiota, assim, um ET, né? Enfim. É isso mesmo. Quarto ano da faculdade. FEFES, USP, primeiro estágio. Prestei uma prova para a Unifesp, passei em terceiro. Num projeto de um professor, de um doutor, né, na época, que estava querendo desenvolver uma universidade da prancha. Era a primeira universidade da prancha no Brasil. E ele falou assim, vem para cá, vamos tentar fazer, que eu quero produzir estudos. E isso para mim me encantava, a ciência. Aí eu falei, cara, eu topo. Falei, mas não é o que eu... De repente não é o que eu vou querer trabalhar com atletas desse meio. Tá. Mas eu gostava do esporte também. Estamos falando de surf, prancha. Prancha de surf, skate. Tá. Esporte com prancha, tá. Tudo ligado nessa área. Nunca ouvi falar sobre isso. Chamava Unipran. Do Marcelo Arias e do Flávio Ascânio. Que eram 2 mestres. Se eu não me engano, acho que eles já eram doutores ou eles doutorados. Tá. Eu fui. Fiquei lá... né, a pós-graduação inteira, né? Só que no final eu já não quis seguir. Não quis seguir porque, enfim, não me enchia, não me dava vontade, né? Uhum. Eu tinha um amor pela profissão porém não era aquilo que eu queria. Eu sempre gostei de futebol. Sim. Santista roxo, por aí vai. Nesse primeiro ano de formado, eu trabalhava numa academia onde o time do Santos treinava. Sério? Sério. Pô, que legal, cara. Loucura. Você não tinha tido contato ainda com jogadores, era torcedor? Não, era um torcedor, não tinha tido contato. E nessa época, né, o time do Santos treinava com seus preparadores físicos, eles usavam a academia, era uma boa academia em Santos. Qual que era? C4? Não, era a Omnis. Omnis? Antiga GOM. Não.
Futuragon Tá. e hoje acho que é Ultra, né? Ultra. É isso, né? No canal 3, ali. Canal 3. Tá. Norte de Do lado Ibiçá. do CCBU. Isso. E o time de Santos treinava lá, e quando o time de Santos entrava, meus olhinhos ficavam assim, eu falava assim, meu Deus, velho. É essa parada que eu quero. Meu Deus, eu falei, cara, que loucura, sabe? E eu ali como estagiário, primeiro... Aí depois, primeiro ano de formado, eu falava assim, meu, o que eu tenho que fazer para ser um daqueles ali, né? E não tinha muita informação, porque era o mercado da bola é muito restrito, né? Você sabe muito bem disso. Enfim, acho que terminou o acordo porque eles tinham construído o CT Rei Pelé, Beleza. né? Cara, então tu tá falando de um Santos, de Robinho, Diego, Elano, Renato. Não, volta. Que ano? Volta. Você entrou na faculdade de que ano? Eu entrei em 97 para Então você 98. tá aí, então falando de 2001 aí? Não, 2001. Vamos lá, no Santos de 2001 tinha Edmundo, Carlos Germano, tinha uma volta do Viola, Pitarelli. Não sei se o Caio já tinha saído, o Caio Ribeiro já tinha saído. Rincon já tinha saído? Vinha Rincon também? Rincon tava. Pô, tinha um time de caras muito conhecidos nessa época. Não deu muita liga, mas tinha um time Não conhecido. deu muita liga, mas era um time muito bom, muito visado, né? E 2000 e 2002, eu não sei certas datas, tá? Essas coisas pra mim eu não me pego muito. Enfim, me entra o Sérgio Guedes, goleiro, que era goleiro do Santos. Sim, sim. Na sala, mas não junto com o time do Santos. E ele acabou de falar assim, vim de uma artroscopia e tal, e eu era o responsável da sala da musculação, Tá. gostaria de fazer um fortalecimento recuperar, o que você me indica? Oi? Eu falei, caramba. Só para recapitular, o Sérgio Guedes era meu ídolo. Ronaldo do Corinthians era meu ídolo na época de moleque, né? Cara, você gostava de goleiro, então. Gostava de goleiro. Tá, legal. E eu falava assim, meu Deus do céu, o que é isso na minha frente? Eu falei, não, tô começando agora, tal, não tenho tanto conhecimento, mas eu vou buscar informação. E eu falei assim, tem que assumir o desafio, vou deixar passar. Lógico. Sem conhecimento nenhum. Assim, tinha um conhecimento básico, Teórico ali de alguma coisa, tá. né, cru, mas experiência não tinha. Liguei pro meu professor da faculdade. Falei, Marquinhos, aconteceu isso, não sei nem por onde, que ele era da cadeira de fisioterapia. Ele falou assim, me fala um dia, eu vou até a academia, tal, não sei o quê. E ele começou a me dar informação e começou. Aí comecei a buscar, comecei a aplicar, enfim. O Sérgio foi jogar no América de Rio Preto, foi onde ele encerrou a carreira. O Sérgio jogava ainda. Jogava, era o último clube que ele queria Eu tava encerrar. achando que já era um Sérgio já na carreira de treinador. Não, Tá, legal. foi essa, ele jogou e depois ele foi pra transição. Nessa também veio o Rodrigão. Sim, atacante. Devia estar ali no Palmeiras já chegando, o Inter. Não, ele tava no Marítimo de Portugal. Tá. E ele tinha vindo pro Brasil para fazer uma recuperação, aí ele tinha sido liberado e ele tinha que fortalecer. Beleza. Então, na minha primeira experiência, eu já tive esses dois atletas. Que legal. E nisso, estudando, buscando informação, não tinha muita coisa na internet, era livros, era sabe, se deslocar até uma pessoa e discutir caso e fazer e Buscar testar. mentores mesmo e testar, né? Tive bons mentores. Os próprios atletas, você percebe que eles não tinham isso também, né? Não existia. Só que uma coisa que é engraçado, nessa época a gente já se preocupava em dar um cuidado personalizado ao atleta. Tá. Não se tinha muito essa questão. Você já via que tinha uma necessidade. Sim, a necessidade. Só que nem eles sabiam, talvez tinha essa necessidade, mas ainda iam levando, porque... Não... Era uma necessidade através de uma deficiência. Lesão, tô abaixo fisicamente, tô voltando de férias. Tô no final de carreira. Tô no final de carreira,
Não tinha uma situação onde Preventiva. tipo, eu preciso preparatória. me cuidar. Os grandes atletas já tinham essa consciência. Os grandes atletas, porque depois eu conversando um pouco mais com outras pessoas, a gente já via que eles faziam isso por si só. Uhum. Vamos dar um exemplo assim. Ayrton Senna Caraca, mas aí é... era um atleta. Ayrton Senna quando não cobra, verdade. Era um atleta. Verdade. Já tinha o seu cuidado. Verdade. Mas não tinha... Verdade. Mas na época não tinha um preparador físico dentro do automóvel. Não sei. Mas ele já viu que ele tinha que ter um. Pra ele, pra cuidar dele. Cara, mas eu não consigo lembrar de outro caso, Marcelo. Sei lá, vou falar do Ronaldo com o Pontual. Newton Petroni pontual, que foi... Não, futebol era umas coisas mais pontuais, né? É. Sei lá, no Guga, não lembro de um cara com o Guga do lado. Não, assim. também não me recordo. Não consigo recordar, além desse caso que você contou do Ayrton Perguntando até Senna. algumas pessoas assim, eu também não me recordo. Até, de repente, a gente poderia procurar sobre o Pelé. Posso até conversar com algumas pessoas, mas Talvez, não me recordo. Também não me recordo. Me contar alguma coisa assim. Também não me recordo. E nisso foi onde eu comecei nessa área de tipo, pô, isso eu gosto. Isso me chama atenção. O Sérgio foi, jogou, voltou. O Rodrigo foi para Portugal, terminou. E sempre depois que o Rodrigo voltava, o Rodrigão, ele me procurava Tá. para se recondicionar. O Sérgio voltou, foi fazer um estágio com o Geninho no Corinthians, que ele já não queria mais jogar, tinha encerrado. Foi para a Portuguesa Santista, que foi o Campeonato Paulista Série A 2004, 2003. 2003. 2003. Portuguesa do Rico, Adriano, Souza, Maurício isso. no gol. Que ganhou do Santos no Urico Mursa. Aí a Portuguesa começou a treinar nessa academia, porque na época eu acredito que não tinha tanta estrutura e o Sérgio tinha um bom relacionamento, né? Com a turma lá. E nessa, a gente conversando, a gente fazendo algumas coisas, assim, estou aqui à disposição, se você precisar. Sempre você queria aprender alguma coisa, né? Porque eu não Sim. tinha essa experiência do coletivo dentro do clube, né? E o Sérgio falou, pô, você não quer vir com a gente? A gente, né, não vai ter condições de te pagar muita coisa, ou de repente nem te pagar, mas você vai viver uma experiência. E eu vejo que você Quer? leva jeito pra isso. Eu falei, pensei comigo assim, ele tá zoando, né? Cara, você foi ser preparador físico do último grande time da Portuguesa Santista, é isso? Não, e tipo assim, na história dos preparadores físicos, você não vê um cara já trabalhar na Série A. Você vai lá nas categorias de base. Futsal. Sabe, você vai fazendo escolinha. Sim. Pum, falei, pum. Aí era essa já a época de Robinho, Diego. Sim. No Santos, né? Fui. Disputamos a Série D do Brasileiro e o Campeonato Paulista Série A. Enfim, foi uma mega experiência. Consegui contribuir com algumas coisas porque eu já estava na minha segunda pós-graduação de Fisiologia do Exercício. Dava alguns toques, que na época não tinha um fisiologista no clube. Então eu fui dando algumas informações. Mas uma coisa que me chamou a atenção, tipo assim, o Ronaldo veio jogar com a gente, porque ele estava prestes a encerrar a carreira. Então era o Sérgio de treinador, o Ronaldo de goleiro, e eu ali no meio, eu falei assim, meu, Deus é muito bom, cara. Irado. Os meus ídolos aqui, eu falei, meu, acho que é isso que eu quero, né? Arrepia, né? Arrepia. Não tenho nem o que falar. Aí o Rodrigo voltou. Pô, preciso me condicionar, tal. Ele tem uma boa amizade com o Manuel Maria. Uhum. O Manuel Maria tinha um litoral, que era lá onde... Onde hoje é em frente ao shopping, né? Do Praia Mar de Santos. E nisso, eu fazia esse trabalho com eles, na Portuguesa. Cuidava do Rodrigo na academia e no litoral, porque eu já vinha que o trabalho de preparação física não se vinculava só na época eles falavam academia, mas ao treinamento de força. Tinha a parte física, a parte prática. Me dedicava a 2 empregos que eu tinha, que era 2 academias. Tá.
Que é onde vinha a grana, né? Sim, A grana tava aí, né? onde eu me mantinha, onde eu conseguia pagar, né, os meus estudos, Sim, sim, sim. as minhas especializações. E aonde eu adquiri muito conhecimento com os meus alunos. Aí você vai falar, pô, mas como é que você adquiria conhecimento dos seus alunos? Porque eu tinha alunos que eram médicos, eu tinha alunos que eram fisioterapeutas, eu tinha alunos que eram nutricionistas. Entendi. Eu achei que você ia falar que você tinha pouca mão, pouca ferramenta, mas tinha que botar esses caras pra, sei lá, praticarem esporte muito rápido. Aí eu, Conhecimento técnico. dentro da academia, eu fui fazendo conexões. E desde 2000 eu formado, eu já começava a trabalhar com essas áreas em conjunto. Tá. Mas sem pensar em gestão. E sim que aquilo podia me ajudar, aquilo podia me ajudar, aquilo podia me ajudar. Aquilo me dava 1%, aquilo me dava 0,5%. E no final das contas, a gente já impunha aos atletas, que no caso... Sim. Eu me dedicava ao clube, me dedicava ao Rodrigo em pessoal, de falar assim, meu, a gente precisa passar por um nutricionista, melhorar a sua alimentação, a gente precisa ter esse cuidado, cara. Ó, Rodrigo, a gente precisa fazer exames aqui pra gente entender se realmente tá tudo correto, né? Pô, essa dor que tá aqui, vamos conversar com um físio, né? De repente... Caraca, formação e feeling, velho. Coisas que hoje são processos E foi indo. enraizados. Uau. Terminamos o processo na Portuguesa, não quis mais, porque eu era muito imaturo e na época o futebol infringia alguns valores pessoais meus e não quis mais trabalhar. Falei, não quero. O Rodrigo ainda continuei prestando assessoria, só que dentro da academia começaram a me promover. Ó, você não vai ser mais professor, você vai ser o professor responsável pelo período tal. Ó, você não é mais professor responsável, você vai ser o coordenador. Quando um me chamou para ser coordenador, eu tive que pedir dispensa no emprego, porque tinha um conflito na época. Você não pode ser coordenador de uma academia e ser professor de outra. E se você rouba os alunos? Tinha essas loucuras. Aí eu tive que pedir a dispensa de coordenador. Nessa época eu tinha mais regalias para ter essa disponibilidade de fazer esses dois trabalhos. Entrei na minha terceira pós-graduação, treinamento esportivo. Saí da Portuguesa, continuei a trabalhar com o Rodrigo nessas indas e vindas dos clubes que ele foi jogando. Falei, eu preciso de mais conhecimento, cara. Não tá dando. Que era a área de administrar a situação. O que é administrar a situação? Para onde eu vou? O que eu vou fazer com a minha carreira? Até onde eu posso chegar? Eu tenho que virar dono? Tá. Ou eu tenho que estudar mais isso, estudar mais aquilo? O que eu posso fazer? Legal. Vou testar. Porque eu ficava perdido. Legal. Porque Tá. chega um momento que você fala assim, eu quero ser gestor de performance. Ok. Ok, vai lá. Como? O que você vai se aposentar? Qual o caminho que a gente tem que fazer para chegar até ali? Será que a remuneração é boa? Como é que você faz sua remuneração? Enfim. Fui fazer um MBA em gestão estratégica de negócios. Beleza, totalmente fora da sua área, querendo trazer para tua área. Trazer para minha área porque, assim, existem processos. E nós não somos formados para fazer processos. Só que eu tinha essa bagagem da Balduco. Perfeito. E eu via que essa necessidade eu teria que aprofundar. Para você conseguir implementar na tua vida como um empreendedor da área do esporte e da saúde. Porque chegou um momento que assim, eu olhava para grandes profissionais da nossa região e alguns nível Brasil, eles tinham muitas coisas. E eu falava, como é que eles administram essas coisas? Qual é o objetivo deles? É ter muitas coisas só? Ou será que não tem um caminho, né? Entrei, fui promovido para diretor da academia. Mas diretor geral. Então eu cuidava do financeiro, cuidava do operacional, cuidava do técnico. E não tinha tanto conhecimento. Tive muitas notas boas no MBA, me surpreendi porque eu fazia um MBA com
diretor do Banco Itaú, Tá. diretor dessas empresas do Porto. Eu falava assim, pô, eu sou um educador físico. E a galera de gestão dia a dia. E eu via que eu tinha um pouco desse tino, eu falei assim, meu, vambora. A academia foi vendida para um grupo japonês. Eles me sustentaram como diretor. E eu comecei a desenvolver negócios entre Brasil e Japão. Então, eu era o responsável por adquirir negócios para levar para o Japão atender as academias desse grupo, para atender os brasileiros que iam para lá, os ECACEDs, e tinha um futebol envolvido. De novo. De novo. E eu não queria mais o futebol. Porque tem coisas que, assim, se infere os seus valores, o que você faz? Vaza. Eu sei como é que é. Machuca, futebol machuca. Poucas pessoas entendem isso. Aí nisso, falei, meu, vambora. Tá batendo na porta. Terminei o MBA. Começou a procura de novo pro jogador. Pra ter cuidado particular. Ah, cara. Não ia dar pra tu fugir disso. Aí eu falei assim, caramba, mas nessa nunca tinha me desligado do Rodrigo. A gente ficou 13 anos trabalhando junto. Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Talvez você tenha postergado a carreira dele. Pode ser que sim. Nisso, eu aceitei um jogador do futsal, que era uma das revelações da época, daquela equipe Falcão. Quem? Tal. Chama Matheus Trindade. Sei, conheço. Aí comecei a trabalhar com ele e com o Rodrigo, então a minha academia era de frente pra praia. A gente fazia os trabalhos dentro da academia. Era aquela do Canal 2 ali? É. Cara, que espaço lindo. Eu não entendo porque que não... Aquela academia não andou. Mas, enfim, Aí está abandonado. eu desenvolvia os trabalhos na praia, porque a gente não tinha campo, não tinha nada. Não tinha nada que eu digo assim, a gente não tinha uma ligação com alguma estrutura, alguma parceria. E começaram a olhar os nossos trabalhos na praia. Legal. E o time do Santos treinava ali próximo da gente, a equipe de base. As equipes de base. Né? Até o Sub-17 treinava na areia. Sim, era isso mesmo. Nisso veio a proposta de eu comprar a academia. Comprei com 2 sócios. A da praia, que eu acabei de falar? Pô, não sabia. Porque chegou um momento que a gente conseguiu desenvolver ela de uma tal forma, dentro dos projetos dessa multinacional japonesa, eles já não queriam mais desenvolver essa área fitness, essa área esportiva. Tá. A gente acabou comprando com 2 sócios. Nisso, a gente deu a sequência lá, veio as grandes redes, Smart Fit, Blue Fit, engoliu as academias pequenas e a gente decidiu depois encerrar num determinado momento. Perfeito. Mas nesse intervalo, me liga o pai do Matheus e fala assim, ó, meu, tem uma pessoa me ligando aqui, você vai ter que atender esse cliente, isso. Eu falei assim, não, cara, eu só vou me resumir nesses 2 e tal. Ele falou, não tem como você não atender. Quem era uma o das cara? promessas Quem era? da base. Eu falei, mas cara, eu não quero isso. Ele falou, meu, atende, é o teu futuro, não sei o quê. Eu falei, tá bom, passa o telefone. Aí me ligaram, tal, não sei o quê. Pô, gostei, vi teu trabalho, não sei o quê e tal. E eu quero que meu filho treine com você. Eu falei, ó, a gente precisa fazer uma avaliação. Já nessa época eu já tinha esse cuidado, né? Sim. Assim, não é simplesmente pegar... Vem que eu vou dar resultado. Não, vamos entender o que você quer, precisa avaliar e tal, esses detalhes todos. Veio, trabalhamos durante 6 anos. Era o Gabriel Barbosa. Então quem te ligou foi o Valdemir. Eu ia perguntar se era o Valdemir ou o Eric que te tava no telefone. Aí nessa, teve a transição de eu encerrar a academia e me chegou um fisioterapeuta e falou assim, meu, eu vou te chamar para um negócio. E eu falei assim, cara, que negócio? Vamos montar um estúdio. Eu falei, o que é estúdio? Ele falou, cara, a gente vai montar um estúdio de fisioterapia, de pilates e de treinamento. É uma coisa que eu tenho certeza que vai dar certo. Eu vi alguns modelos. Aí eu falei, é para atender uma pessoa por horário?
Ele falou, eu falei, cara, não dá certo. Eu como negócio, tipo, as pessoas já dão uma dificuldade de pagar. E se faltam os clientes no horário? Quebramos. Falei, não tem condições. Se a gente tem uma margem de 3, 4 ali, um sai, um entra, a gente consegue sustentar o negócio. Falei, não vou, cara, não acredito. Ele falou, cara, vem. Aí aconteceu o fechamento, de a gente fechar. Eu falei, aceito, Bruno, vambora. Nessa, fechei dia 23 de setembro de 2012, se eu não me engano. Dia 1 de outubro de 2012 a gente já estava aberto. A gente estava ali na praia, eu vim para Euclides da Cunha, na mesma direção, mais ou menos. Aí eu trouxe esses 3 atletas e trouxe alguns alunos de personal que eu tinha. De repente... Estourou o estúdio. Não, começou a vir mais um atleta, mais 2 atletas, mais 3 atletas. E eu falei assim, poxa, caramba, eu falei, será que é isso? Porque aí o atleta vai começar, o estúdio vai começar a virar um estúdio de atleta, né? E não era um estúdio de atleta perspectiva. Aí 8 atletas, 9 atletas. E eu falei, eu preciso melhorar mais o processo de avaliação, porque você começa a entrar mais a fundo, né? E aí eu já não era o cara que treinava, eu era o cara que já ia pro final de semana pro campo, olhar os jogos, fazer o famoso scout, trazer a informação, entender, discutir. Gestão. Chama o pai, ó, eu vi isso, eu vi aquilo, acho que a gente tem que fazer isso, vamos tentar levar para cá. O atleta vai jogar já no final de semana? Ah, vai, treinamos? Pô, vamos tentar um dia antes já fazer um trabalho de recuperação para melhorar isso. E eu fui criando esses processos. Não que não já existia, a gente não tinha acesso a grandes informações dos grandes clubes, né? Que isso não foi inventado por mim, isso já existia. Sim. Só que ninguém dá essas informações naquela época. Enfim, fui começando a desenvolver nessa. Com 3 anos de estúdio, 2 anos de estúdio, a gente já estava com o andar todo. Porque eu comecei a dividir uma sala que eu ficava com 1/3 e o fisioterapeuta ficava com 2/3. De repente, eu peguei mais uma sala e a gente distribuiu o espaço melhor. De repente, o fisioterapeuta não quis mais continuar, eu peguei tudo e daí depois eu fui criando os processos tudo direitinho. Criamos uma segunda unidade, que era no Clube da Bola, que eu precisava de um campo meu para fazer os treinamentos específicos. E veio essa loucura toda, né, do meio da profissão. Nisso, veio inúmeros jogadores trabalhar com a gente. A gente também atendeu o futevôlei. Então, Belo, Vinícius, que era a nata do futevôlei nacional e mundial. De São Paulo para vir trabalhar com a gente. Aí começou a vir atletas do sul do país, do Nordeste e tal. Começou a vir grandes jogadores. No meio disso, tinha um menininho lá. O Raio. Só que é um processo muito legal, né? Veio o pai, que era jogador, testou, gostou. Aí quando ele foi para o próximo desafio dele, né? Porque os contratos eram por temporada. Sim, era por campeonato já, né? Ele falou, poxa, gostaria que você cuidasse do meu filho. Falei, tá, eu vou trabalhar, gostaria que você cuidasse do meu filho junto da minha esposa, desse todo o suporte, porque eu tenho uma coisa em mente e eu quero começar isso agora. Falei, cara, lógico, vamos embora. E veio no que é hoje.
Quando é que surge esse convite para passando... Isso foi quantos anos do Rodrigo? 12 anos. 11 para 12, alguma coisa assim. 6 anos depois, ele vai para Espanha. O Marcel tá com tudo montado e vem um convite para ir para Espanha. Como é que vem esse convite e muda a vida do Marcel mais uma vez? A gente estava num momento já de crescente no estúdio, né? E a gente via que o que a gente produzia, existiam muitas réplicas, né? Muitas cópias, normal. Só que eu falava assim, poxa, se existem cópias é porque a gente... Tá fazendo alguma coisa boa. A gente tá incentivando alguma coisa, né? Se é bom, é ruim, isso aí só o processo, o tempo vai falar. E nessa época, eu via que em algum momento incomodava, porque não, a nossa profissão hoje, ela não é uma profissão totalmente existente. Sim. A gente está abrindo esse mercado, né? São poucos profissionais no mundo que é realmente um gestor, né? E isso a gente falando de 4 anos atrás, 5 anos atrás, alguma coisa assim, via que estava começando a incomodar e estava começando a ter alguns bloqueios, né? O que seriam esses bloqueios? Não, o atleta não pode treinar fora. Não, o atleta não pode fazer nada fora. Mas você sabe o que o atleta está fazendo fora? Não pode. Não, eu queria entender se você sabe, porque alguns eram colegas meus da época da faculdade. Se você entender o que está acontecendo fora, você vai entender que está te ajudando. Me fala dos atletas que você sabe que algum está tendo um resultado negativo. Não, me fala algum. Se algum tiver o resultado negativo, a gente senta, vê o processo e para. Agora, tem muitos atletas que já estão trabalhando com a gente faz um monte de tempo, você nem imaginava, estão rendendo um monte. Não estou dizendo que eu sou o culpado, mas de repente eu estou ajudando. Sim. Não. Enfim, alguns sim, vamos trocar informação. Mas eu não posso porque o clube não deixa. Eu falei, não tem problema, eu estou aqui para ajudar o atleta. Eu não estou aqui para necessariamente falar que eu trabalho com o atleta, porque a gente tinha algumas regras dentro da empresa. Não se pode tirar foto aqui dentro, todos têm que falar com todo mundo, porque às vezes vão ter pessoas normais no meio, vão ter pessoas que são das categorias de base, então existe a educação. Então a gente tinha um livro de condutas e nisso se tornava normal o espaço. Sim. Então, às vezes, sei lá, tava o Robinho com os meninos da base, o Belo do futevôlei, uma pessoa normal que saiu do trabalho e, tipo, tá tudo normal. E eu falo assim, poxa, a gente já tá trabalhando há tanto tempo, não tá acontecendo nada, muito pelo contrário. Não tá tendo lesão, tá tendo prevenção, tá tendo melhora de rendimento. Eu acho que vocês deveriam se atentar e entender melhor o que tá acontecendo. Não. E alguns batiam, aí as empresas começaram a procurar a gente, que faziam a carreira de jogadores, a gestão. Tenho 8 atletas, gostaria de trazer aqui para treinar com você e tal. Eu falei, não, tudo bem. O processo é esse, avaliamos, depois sentamos com vocês, fazemos uma reunião, entendemos o que você quer, o que os pais querem, o que o atleta quer. E se der liga, a gente segue o projeto. Aí eu apresento o planejamento do que a gente tem que fazer. Uhum. Então tinha atleta que ia só melhorar a recuperação lá. Porque a gente tinha um departamento de recover na época. E ninguém tinha nada aqui. Então, tipo, às vezes eu tinha coisas dentro do estúdio que às vezes nem o clube tinha. Imagina. E a gente começou a fazer isso, trazer coisas de fora, as botas de compressão, martelos massageadores, banheiras de gelo, infláveis, enfim, N coisas, eletroestimulação. E eu falava assim, poxa,
você nem sabe o que o atleta está fazendo. Às vezes o atleta vem só melhorar a recuperação, o atleta rende para você. E tipo, qual o problema de ele continuar? Chegou um determinado momento que veio até o gerente dessa categoria de base bater na porta para conhecer a situação. E eu falei assim, vocês podem entrar, fica à vontade, mas sem necessidade, é só marcar uma conversa. Sim. Não é um ambiente público, mas eu te atendo, porque a gente não tem nada o que esconder. Enfim, todas essas coisas foram surtindo, não tinham mais como sustentar. Em um determinado momento, estava assim, uma coisa muito alta de procura, de repercussão de fala. O Eric me chamou, porque o Rodrigo já estava no profissional, e falou assim, quero te fazer uma proposta, quero conversar com você e tal, não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem, mas nem imaginava o que seria. Que incrível, que incrível. Aí chegou e falou assim, gostaria de fazer um convite, o Rodrigo aconteceu, vem do Real Madrid, gostaria que você seguisse junto com ele. Eu falei, eu aceito com você. Já tinha recebido algumas outras conversas, Sondagem. Não convites, né? Assim, convite foi esse. Cheguei, conversei com a minha família vai. A gente vai se estruturar para isso. Aí eu me estruturei, contratei um administrador, arrumei os processos e quando eu tive que ir, fui com tranquilidade. E lá se vão 4 temporadas, é isso? 4 temporadas. Quais são os objetivos agora pra gente encerrar? Agora de Marcel, Rodrigo, daqui pra frente. Depois, cara, os resultados a gente já viu. Você já vive lá, o moleque voou, performou pra caramba. Mas tem muito chão ainda pela frente, né? Chegou Copa, Champions e tudo mais. E agora? O que você tá trabalhando Marcel, Rodrigo ou Marcel com Marcel? Quando você vai lá pra fora, a cabeça abre. Abre em qual sentido? Existe muita coisa que a gente não conhece, existe muitas novidades, existe muita tecnologia e existem muitos profissionais bons. Nada você consegue fazer sem conhecimento, né? Então o que eu vejo? Eu vejo que a busca pela informação não para. Então a gente tem que sempre se atentar, testar, validar, ok, isso cabe dentro do meu cenário e vai. E a nível Rodrigo, nós temos aí mais de 10 anos de carreira. Então, isso é ele que tem que falar por ele, nós só estruturamos o processo e entregamos o melhor que tem no mercado para ele ser, né, nessa parte, o melhor, porém, né, nada se faz sozinho. Então a gente tem uma comunicação ótima com o clube, a gente tem todos os processos ligados, toda hora a gente está melhorando os processos, está trazendo informação, está validando, está testando. E rumo à bola de ouro, as bolas de ouro. E assim, eu, Marcel, não me preocupo tanto com relação o melhor que a gente tem que fazer é o que a gente vive no momento. O resto são as oportunidades que vão acontecer. E da Balduco para Madrid, para Europa, para o mundo. E se Deus quiser para a bola de ouro, para uma Copa do Mundo, que acho que vai vir com certeza com esse talento que você tem na mão e que você está lapidando. Marcel, para a gente encerrar, como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Antes da gente se despedir aqui, dá seu recado, por favor, para a turma. Eu uso só mais o Instagram, não sou um cara muito ativo. Estará sendo mais? Essa é a nossa missão. Um dia pretendo. Vocês podem me encontrar como Marcel.Duarte. Não tenho TikTok, não tenho Twitter. Marcel.Duarte no Instagram e tá ótimo. Tem alguma dúvida, manda um direct, a gente responde, a gente vai tentando interagir e por aí vai. Legal. Marcelzão, bom retorno. A gente tá gravando em Santos, então bom retorno pra Europa, muito sucesso. Te espero na próxima ou te visito lá pra gente gravar mais um Mundo V2. Perfeito. Combinado. Obrigado, viu? Tamo Valeu, junto. Vini. Palmas pro Marcel. Valeu, Vini. Valeu, galera. Obrigado. Show!